Benefícios de se crer em Jesus. Amém. Diga comigo, os benefícios de se crer em Jesus. Abra sua Bíblia como o texto que vamos iniciar esta palavra, no livro de João, capítulo 11, versículo 40. Eu sinto a presença do eterno Deus de Israel nesse lugar, querido. Amém. Deus está aqui. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, prepara a terra do meu coração, para que a tua palavra caia numa terra boa e produza frutos, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículo 40. Está escrito assim na imutável e eterna palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Mais uma vez. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, em outra tradução, que se creres, verás a glória de Deus? Escute, querido. Fecha a sua Bíblia. Havia alguns dias que Lázaro já estava sepultado. E já estava em um alto estado de decomposição. Os bichinhos, os gusanos, já estavam se deliciando com o banquete que estava preparado para eles. Fala para quem está do seu lado assim: se a gente não for arrebatado, é o que nos espera. Fala assim: por isso não se preocupe com a sua carne. Ela vai virar comida de bichinho. Fala assim: nossa, pastor. Obrigado a você. Jesus chega naquele quadro. Quem já perdeu um parente, um familiar, sabe o que eu estou falando? Aliás, o livro de Eclesiastes fala que é a melhor casa do luto que é a casa da festa. Porque a casa do luto é a realidade da vida. E os homens meditam nisso. Eles sabem que eles não são daqui. Eles vão um dia partir. Então as pessoas se preocupam. E já a festa e o banquete, as pessoas se iludem com essa vida. São enganadas. E diga-se de passagem, esses 7 bilhões de seres humanos que estão aqui, podemos dizer que mais de 95% deles estão enganados com esta vida. Sem contar os outros 7 bilhões que já passaram por aqui, e os outros bilhões que nós não temos a quantidade, e que estão hoje rangendo os dentes, como uma história que Jesus contou daquele rico, e de um outro Lázaro, que este Lázaro estava no céu, e o rico, que se vestia de fio e de linho púrpura, fino linho, estava rangendo os dentes, chorando e pedindo apenas uma gota de água para refrescar ele naquela tormenta. Mais ou menos, este homem já está há mais de 3.000 anos rangendo e chorando, irmã Simone. 3.000 anos. Porque o texto nos dá referência que quando Jesus contou essa história, este homem rico, se vestia com linho finíssimo, era da época de Moisés. Então, há mais de 3.000 anos atrás, este homem até o dia de hoje, ele só sabe fazer uma coisa: ranger os dentes, chorar e gemer por toda a eternidade. Mas então Jesus chega naquela casa, e as irmãs Marta e Maria: mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, não teria nada disso acontecido. Diga para quem está do seu lado assim:
Fala assim, Jesus nunca chega atrasado. Ele chegou na hora certa. Fala assim, inclusive na sua vida. Fala assim, você é a resposta de oração do amor de Deus. Então o que acontece? Jesus chega naquele lugar e passados 3 dias em alto estado de decomposição, Jesus chega para uma das irmãs e diz assim, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Na verdade, Jesus estava apontando para um duplo sentido desta palavra. Erroneamente, muitas pessoas olham somente para um lado dessa palavra, que é de ver a glória de Deus se manifestando em um moribundo e trazê-lo de volta para a vida, totalmente limpo, restaurado, purificado. Mas não é só esse sentido desta palavra. A palavra também se refere e nos mostra em você entrar na glória de Deus, em você conhecer a glória de Deus, porque aqueles que estavam ao redor de Jesus, muitos deles não conheceram a glória de Deus e partiram sem conhecer a glória de Deus, porque diz a palavra de Deus que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o próprio Cristo nos ensinou que é impossível, não tem exceção nem para mim nem para você, servir a 2 senhores. Quando Jesus disse, se creres verás a glória de Deus, Jesus estava apontando para a glória celestial. A glória que quando ele disse para João, ele disse olhando para o apóstolo João, João, vem, sobe para cá. Eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te mostrar aquilo que eu tenho. Eu vou te revelar, João. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus fazendo a oração mais linda, maravilhosa que já foi feita nessa terra por alguém. Jesus então disse para o Pai, Pai, dá-me a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Me dá a minha glória. Significa que ele andou aqui sem a sua glória eterna, por amor de você e a mim. Ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez servo e morreu no teu lugar, para que hoje você entendesse essa palavra e você não mais vivesse para você. Amém. Mas você vivesse para Deus. Amém. Irmãos, é fácil saber se você vive para Deus ou não, se eu vivo para Deus ou não. Uma resposta fácil para a gente saber qual caminho a gente está andando. Se é bom ou se o que parece que é bom. É como é que está a agenda do teu coração. Quem escreve ela? Fala com o teu irmão assim, eu acho que Deus está falando com você. Fala assim, eu tenho a impressão que Ele está falando com você. Fala para quem está do seu lado assim, vira para trás, para frente, fala assim, não me distrai não. Não me atrapalha não. Não conversa comigo não. Porque papai está falando comigo. Não vai falar não, fala para quem está do seu lado ali, papai está falando comigo. Hã? Eu quero que ele fale comigo. E eu quero falar para você dessa palavra crer essa noite. Uma palavra tão mal interpretada. Uma palavra tão negligenciada. Uma palavra tão barateada no nosso meio.
Uma palavra tão falsificada, que eu creio que muitas destas palavras que são ditas, pronunciadas em rádios, em televisões, dá dor de barriga em Jesus. Escutou o que eu falei? Segundo o dicionário, veja bem, o significado da palavra crer é ter fé. O dicionário fala: feliz aquele que crer, ter confiança, considerar como verdadeiro e acreditar. No hebraico, essa palavra é amã. Significa firmar, ser fiel, ser verdadeiro, ficar firme, confiar, ter convicção, permanecer firme, depositar confiança e se comprometer. Lembra por que Abraão foi considerado o pai da fé? Imagina você ou eu ou muitos que nós conhecemos o lugar de Abraão. E o Senhor, Ele nos fala assim: fulano de tal, Carla, Neuzé, Solange, Pedro, larga tudo que vocês estão fazendo, Sidney, larga emprego, casa, carro, apartamento, larga tudo e vai para uma terra que vocês nunca foram, nunca viram, ninguém foi, ninguém voltou para te dizer como é que é, para saber se tem emprego, para saber se o teu filho vai passar fome, se o teu sobrinho, se o teu vizinho, se o teu parente. Vai para essa terra. Eu não sei se você conhece. Eu conheço algumas pessoas que iam falar assim: para trás de mim, Satanás. Sai daqui, chamuco. Como diz os hispanos. Você não cogita das coisas. Sai daqui. Mas Abraão, que diz a palavra de Deus, creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Obedeceu a voz de Deus. Porque crer significa obedecer a Deus. Não se crê em Deus sem você obedecer a Deus, meu irmão. É uma ilusão, é uma fantasia da religião. No grego, significa pisteu. Essa palavra diz e significa ser persuadido, pôr a confiança, não em si, não no braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, seu poder de decisão, de escolha. Mas bendito, bem-aventurado é o homem, a mulher que confia no Senhor nosso Deus. Amém. Significa obedecer, como no hebraico, concordar. Olha isso. Produzir. No Novo Testamento, este termo tem sempre a força de obedecer. Ou seja, se eu creio verdadeiramente em Deus, eu obedeço a Deus. Não é uma opção. Não é uma opção. Significa você se comprometer com Ele em obediência. Na verdade, crer é ter segurança em Deus e não temer. Não temer. Quando Jesus encontrou aquele cego de nascença, Jesus cura aquele homem. Jamais em toda a história da humanidade, alguém, um homem, uma criança, uma mulher, um jovem, nascido cego, passou a enxergar instantaneamente. Jesus fez esse milagre. Jesus foi e mandou aquele jovem se mostrar aos sacerdotes. Eles expulsaram ele, eles zombaram dele, caçoaram dele.
E ele então saiu daquele lugar, se encontrou com Jesus, foi ter com Jesus, e a palavra que Jesus disse para ele foi: não temas, crê somente. E Deus está dizendo para você a mesma palavra, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia me ensina e te ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está dizendo para muitas vidas que estão preocupadas, que estão ansiosas, que estão olhando para um lado e para o outro, seu coração aflito, Ele está dizendo para você: não temas, creia somente. Não se preocupe. Lance sobre ele toda a sua preocupação. Querido, quando você se preocupa, você está dizendo para Deus: Deus, eu não creio em ti. Deus, eu não confio em ti. Deus, eu não dependo de ti. Eu dependo do meu coração enganoso. Por quê, querido? A preocupação é uma das armas mais perigosas de Satanás. Ela abre outras portas que vão destruir a vida do homem. A preocupação é você encher a tua mente com uma coisa que pode ou não pode acontecer. E aí você está andando na rua da incredulidade. E teve uma turma, a Bíblia diz 2 textos que Jesus ficou maravilhado. Uma, de um homem que teve fé. Jesus ficou maravilhado com ele, impressionado. Ele falou: nem em Jerusalém eu achei tamanha fé. Mas a outra vez, a segunda vez, foi quando Jesus viu a incredulidade de uma cidade e não pôde fazer ali milagres, Heraldo. Jesus se maravilhou de ti. Coração como diamante, pior do que pedra. Jesus ficou impressionado por causa da incredulidade. Então você precisa entender que nós precisamos crer no Senhor, como a Bíblia diz, crer em Jesus segundo as Escrituras Sagradas. Não é crer em Jesus como você quer, querido. Não é crer em Jesus da maneira que você acha, ou da maneira que você pensa, mas é crer em Cristo Jesus segundo a revelação das Escrituras, segundo a porta eterna que Deus abriu em Cristo Jesus para você passar. Ele disse: eu sou a porta, passa por mim. Aleluia. É por ele que você tem que passar. Amém. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6 diz isso. Agora escute. Isso não é suficiente. Não é suficiente. Mas por que, pastor? Por que, Felipe? Eu vou te dar uma notícia que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Sabe por quê, querido? Porque nesse livro de Tiago, você vai perceber que crer somente não muda demônio para anjo. Crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. Parabéns. Uptidu. Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo, irmãos? Que tem demônio que dá de 10-0 e muito crente. Ó, 10-0. Por que, pastor? Porque eles creem. Estremecem. Tem pessoas que tratam Deus como uma nota de $1 furada, uma nota de 1 centavo, uma moedinha de 1 centavo.
Para que eu vou andar com centavo? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Fala para quem está do seu lado assim. Não faça como eles. Creia e se comprometa com Deus. O simples fato deles crerem, deles acreditarem em Deus, mas de não obedecerem a Deus, não muda a história deles. E eu quero falar para você dos benefícios de se crer em Deus. E o primeiro benefício de crer em Jesus é nos tornamos filhos de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 12. O primeiro benefício de se crer em Jesus: nos tornamos filhos de Deus. João 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então veja bem, o primeiro benefício de você se tornar filho de Deus é que você deixou de ser filho do diabo. Muito bem. Lembra quando Jesus chegou para alguns judeus e disse para eles assim: vosso pai é o diabo. Tem gente que não sabe que o pai que tem é o diabo. Mas o primeiro benefício que nós como cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, temos em nossas vidas, é que nos tornamos filhos de Deus. Sabe o que acontece? Quando os discípulos foram evangelizar, quando os discípulos saíram para pregar o evangelho, eles voltaram alegres, maravilhados com o que tinham visto, feito, presenciado. Jesus falou: não se alegrem com isso. Pergunto a você e me responda, por favor. Eles se alegraram com alguma coisa errada, sim ou não? Não. Se alegraram só com coisas boas, não é verdade? Mas Jesus chamou eles da esfera terrena e levou eles para a esfera eterna. Ele disse assim: alegrai-vos antes com os vossos nomes que estão escritos no livro da vida. Diga para o teu irmão assim: você pode até se alegrar com algumas coisas da terra, mas o seu dever é alegrar-se no Senhor. Em primeiro lugar, é a alegria de Deus que é a tua força, querido. Não é a tua alegria ou a minha alegria. Então, rapidamente, o primeiro benefício de crermos em Jesus é nos tornamos filhos de Deus. Segundo benefício que temos em crer em Jesus, somos salvos. Atos 16:31. O carcereiro chega para Paulo e faz a pergunta mais linda e maravilhosa que um homem pode fazer na face da terra: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para ser salvo? Paulo arranca a espada do Espírito e atravessa a alma daquele carcereiro, e diz a palavra de Deus que não só ele foi salvo, mas que toda a sua família foi salva pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele olhou para aquele carcereiro e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Sabe o que acontece? Quem está do teu lado é de salvo de lambuja. Irmão, Deus é tão maravilhoso que quando você crê em Jesus, seu irmão é alcoólatra, viciado, a sua irmã é lésbica, ela é afundada na perdição do pecado, seu pai é assassino, a sua mãe é perdida. Deus diz na sua palavra que é uma palavra poderosa, que é viva e eficaz, que se você crer, você será salvo, e também toda a sua família, toda a sua casa. É um direito de Deus na tua vida, querido. Mas pastor, como é que às vezes tem muita gente que mora debaixo do teto do pai, da mãe, do cachorro, do vizinho, do papagaio, do periquito, e a mãe não é salva, o pai não é salvo, porque não crê? Segundo as Escrituras, crer é confiar.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pais cristãos que os filhos nunca vão ser crentes, vão levar eles para o inferno e vão para o inferno. Tem filhos que nunca vão converter os pais e vice-versa, irmãos. Porque não creem em Jesus segundo as Escrituras. Creio de uma maneira errônea, irmão, que você está recebendo agora é do céu para a tua vida, para mudar a sua história, para mudar a tua estrutura, para Deus colocar você dentro do céu de glória. Deus está ministrando na minha vida, na sua vida. A maneira correta é obedecer, é seguir, é praticar, é viver para Ele, é perder a vida, é morrer para si mesmo, é crucificar o velho homem. Não é ganhar as coisas dessa terra, desse mundo como tem sido pregado. Não, gente, isso é mentira do diabo. O evangelho é um caminho estreito, apertado, poucos vão passar. Jesus falou, esforça para você passar. Estão querendo alargar a porta, estão querendo enlarguecer o caminho. Não, querido, é apertado e estreito, poucos vão passar. E a gente vive num país bem perigoso, muito perigoso, bastante perigoso. Eu já falei isso aqui, tem gente que acha que eu sou doido, só mesmo doidinho por Jesus. Amém. Aquele que me tirou da estrada morto, moribundo, com a minha mãe morta e a minha irmã que ia morrer. A gente tem que ser doido com ele, né, Dinho? Não tem como ser normal, a gente tem que ser doido com ele. Amém. Por quê, querido? Porque ele nos resgatou da maldição da lei do pecado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, querido. A Bíblia diz que nós estávamos no império da morte, de Satanás, das trevas, e fomos arrancados, tirados para o reino de Cristo, o seu amor. Amém. Então agora eu não posso viver mais para mim mesmo. Você não pode viver mais para você mesmo. Você precisa escolher. O Senhor, Ele disse para o povo de Israel, escolhei hoje a quem servais. E muita gente hoje está coxando entre os dois pensamentos e não sabe, como o povo de Israel coxou. Uma hora busca as coisas de Deus, uma hora as coisas do mundo. Uma hora as coisas de Deus, aquilo que convém, e a hora aquilo que dá prazer. Querida, a Bíblia diz que aqueles que foram levados da grande tribulação, eles tiveram uma característica nas suas vidas que você precisa ter. Não amaram as suas vidas até a morte. Por quê, pastor? Porque quem ama pai, mãe, irmãos, a sua vida mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Sabe o que Deus está falando com você? Eu sinto no meu espírito. Deus está abrindo algumas portas na sua vida. Está dizendo para você, se essa noite passe por elas. Eu estou te ordenando, passe por elas. E uma destas portas é a porta da obediência. A porta de se crer de verdade. A porta de não ser um boneco fantoche da religião, mas de ser criado à imagem de Deus para a glória de Deus, para ser discípulo de Jesus, andar nas pisadas de Jesus, ser parecido com Jesus. E quando olharem para você no teu trabalho, vão dizer, você é parecido com um homem de branco, você se parece com o mestre. Porque sobre você está a divina semente. Paulo diz para aquele carcereiro, crê em Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Ame Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Obedeça a Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Tenha confiança em Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Se você obedecer, se você confiar, se você for fiel, se você for leal, se você se entregar a Ele de todo o seu coração, toda a tua alma, você vai ver a glória de Deus. Amém. Glória é essa, pastor? Só estou aqui na minha mente aqui.
Último livro da Bíblia, Apocalipse 21. Ô Pedro, você tem certeza? Sim. Você jogou, foi ruim? Apocalipse 21. E o outro bicho é ruim. Meio amarguinho, né? Apocalipse 21, versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 23 agora. Veja bem, Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessitava de sol. Olha esse texto, igreja. Versículo 23, põe pra gente lá no telão, querido. E a cidade não necessitava nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém somente da glória de Deus, que a tem iluminado, e o Cordeiro, que é a sua lâmpada. Querido, quem crê vai ver a glória de Deus, vai viver na glória de Deus. Ninguém vai poder tirar ele da presença de Deus, porque ele verá a glória de Deus, porque creu primeiro. Aleluia. Nada se compara. O que olho não viu, o que não subiu na mente do homem, no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar é sinônimo de crer. Amém. Jesus falou assim, Wesley: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Amém. Se você me ama de verdade, você vai me obedecer. Amém. Você entende porque Jesus diz em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, já diz de pra mim. não, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê, querido? Porque creu da maneira errada. Somente aquele que faz significa aquele que obedece, aquele que segue, aquele que pratica, aquele que é fiel, aquele que é leal, aquele que mesmo que puxe uma espada no pescoço, não nega o seu Senhor, o seu Salvador. Aleluia. Estes dias eu estava conversando com um missionário. Aí o missionário estava falando, ele estava recebendo os tax messages de 20 pessoas que estão na Síria ou no Iraque, agora eu confundi, um desses dois países, que eram cristãos, iam ser decapitados pelo Estado Islâmico. Então estavam preocupados, mandando text para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Meu Deus. Fala para quem está do seu lado assim: só o remanescente será salvo. Pastor, quem é o remanescente? Perguntei. Os fiéis. Amém. E o missionário que também está no campo, um missionário perigosíssimo, me contou assim, que ele pegou uma pessoa e disse: ei, para de orar para esses 20. Eu perguntei assim, sem entender a profundidade da palavra dele: why? Por quê? Como um bom mineiro, você achou que eu falei inglês? Não, eu falei português mesmo. Como um bom mineiro, why? Por que, senhor? Ele disse assim: Geraldo, meu amigo, eles estão prestes a partir para a glória. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, igreja. Aleluia. Você entendeu a profundidade? Querido, o pecador, ele brinca com o pecado, mas tem pavor da morte. O justo não. Ele não brinca com o pecado e não tem medo da morte.
Morrer para ele é lucro. Jesus disse: não temais aquele que pode matar teu corpo e não fazer nada com a tua alma. Antes eu vou dizer para vocês quem vocês devem temer. Temei aquele que tem poder de matar o teu corpo e lançar ele junto com a tua alma no inferno. Temei a esse. Antes. Muita gente tem medo de tudo. Tem medo de barata, medo de assaltante, de pivete. Tem medo da imigração, tem medo de policial. Gente, eu conheço uma irmã. Eu já trabalhei com ela uma vez. Ela tinha carteira, era tigre em carro. Hoje ela tem cidadania. Ela viu um carro de polícia, dava diarreia nela. Diarreia. Tinha carteira, green card, social, estava legal. Ela tinha diarreia de pavor. A Bíblia diz: não. Escuta que eu vou falar para você. Escuta que eu vou falar para você. É uma palavra de vitória para a tua vida. Pode até tentar ou ter tentado te jogar na cova dos leões, querido, mas os leões vão ficar de jejum, porque não vão poder tocar em você, nem o fio da tua cabeça vai cair, nem uma parte do teu corpo eles vão ferir, porque o leão da tribo de Judá vai estar lá protegendo a tua entrada e a tua saída, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Deus está nesse lugar, querido. Terceiro benefício de se crer em Jesus. O segundo é, somos salvos. O terceiro é, veja essa palavra. Se somos salvos, consequentemente não somos condenados. Se somos salvos, somos consequentemente não somos condenados. João capítulo 3, versículo 18. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Veja bem. João 3,18. Diz assim um texto: quem nele crê. Irmão, isso aqui é coisa séria. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está. João 3,19, amados. João 3,19. Põe no telão para a gente. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, talvez vai ser condenado. É assim que está escrito? Já está. Hã? Já está. Está falando de um verbo presente contínuo. Presente com está condenado. Vai ser condenado. Será condenado. Veja bem, querido. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. E aí Jesus explica. A condenação é esta. A condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. Você está entendendo que crer é muito mais sério do que você está pensando, imaginando, ou possa ser ensinado na sua vida? Jesus está falando aqui, gente. Deus. Fala assim para o seu irmão assim: dá licença. Quem está falando é Deus, querido. Ele está falando aqui, olha. Quem não crê, olha só, lê comigo no telão. Quem crê nele não é julgado. Esse julgado aqui nessa Bíblia significa juízo, condenação. Na minha tradução fala: quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, julgado, sentenciado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. Olha lá. E a condenação é esta. São sinônimos. E a condenação ou o julgamento é este. Que julgamento é esse? Que condenação é essa que Jesus está falando, gente? A luz veio ao mundo. Quem era a luz, gente? Jesus. Quem? Jesus. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo.
E os homens amaram antes as trevas, outra tradução diz, mais as trevas do que a luz. Porque escuta, tem gente que é gente boa, que você conhece, que ama Jesus, mas ama mais as trevas do que Jesus. Fala assim, ó. Por que, querido, que eles amam mais as trevas do que Jesus? E Jesus responde, porque as obras deles são más. Lembra que Jesus disse, pelos frutos conhecereis as árvores? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, está no reino dos céus. Abra comigo rapidamente Romanos 8:1. Veja que coisa tremenda essa palavra que o Espírito Santo de Deus está entregando para mim e para você. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, diga comigo, portanto, agora, não é amanhã, nem daqui a pouco. Fala assim, é agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fala se o teu irmão assim, primeiro benefício de crer em Jesus. Nos tornamos filhos de Deus. Segundo, somos salvos. Terceiro, não somos condenados. Quarto, temos a vida eterna. Abra comigo João capítulo 3, versículo 14. Jesus, ele dá um mapa do tesouro eterno para aquele que quer ser cidadão da cidade eterna, cidadão das moradas celestiais. Jesus, ele abre uma página, uma porta e diz assim, João capítulo 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele, escuta bem, para que todo aquele que nele for fiel, para que todo aquele que nele for verdadeiro, para que todo aquele que ficar firme nele, para que todo aquele que confiar nele, para que todo aquele que permanecer nele, para que todo aquele que for leal a ele, para que todo aquele que depositar a confiança nele, para que todo aquele que se comprometer com ele, para que todo aquele que for somente dele, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É muito mais sério, irmãos, que a gente pensa ou imagina. Não é ser membro de uma igreja que vai me fazer para o céu, te fazer para o céu. Não é ter carteirinha de membro, não é ter título, cargo, mas é ser verdadeiramente obediente a Ele. Amém. E qual é o caminho mais perfeito, maravilhoso para você fazer isso? O caminho do céu é facinho de seguir. Não olha para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás. Fala assim, por quê, pastor? Porque a tua esquerda vai ter um monte de gente comedor de angu igual a você, não é para você olhar para ele. A tua direita vai ter um monte de gente comedor de feijão igual a mim e você. Jesus também não mandou você olhar para ele. E para trás, Jesus, ele deu uma dica. A única mulher que passou na face da terra, de Gênesis a Apocalipse, uma única mulher, Jesus mandou você lembrar dela. Não foi de Maria, não foi de Sara, mas foi da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê, querido? Porque ela quis voltar porque era do mundo. E ela não olhou para Deus. Ela não creu em Deus como Abraão creu. Compromisso, seriedade.
1000 podem cair à tua esquerda, 10.000 pode estar brincando de ser crente, mas você não vai cair, você vai permanecer de pé, você vai ser sustentado pela mão de Deus, pela glória de Deus. 1000 vão tropeçar à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar de pé. Amém. Sabe o que acontece? Se por um acaso você se esbarrar na rua com um desses 11.000, não acha que você é melhor que eles, não. Levanta eles. Amém. Como bom samaritano, levanta eles. Amém. Quinto benefício. Quem crê em Jesus tem a unidade no corpo de Cristo. Querido, por que você acha que tem muita gente que não ama a igreja? Trata a igreja igual uma prostituta. Hã? Porque não crê em Jesus, gente. Tem gente que crê em si mesmo, sabia disso? Boto fé no que eu faço, sou bom, posso tudo. Mas agora eu sou fera. Já viu gente assim? Vai jogar bola, é o melhor jogador do mundo, né, Pedro? Vai fazer uma parede, é o melhor. Vai fazer uma pintura. Hello! Vaidade. Modéstia. Escuta bem. Abra o livro de Atos, capítulo 2, 44. Quando nós verdadeiramente cremos em Jesus, nós temos a unidade do corpo de Cristo nas nossas vidas. Atos capítulo 2, versículo 44 fala assim: todos os que criam estavam o quê? Unidos. Tinham tudo em comum. Tua vitória é minha vitória, meu irmão. Tua derrota é minha derrota. Tua alegria é minha alegria. Tua tristeza é minha tristeza. É assim que a Bíblia ensina. Amém. Saúde. Eu não ia falar não, mas eu vou falar do Edinho. O Edinho comprou uma carreta, Pedro. 7 lugares. Carrão. Falei pro Dinei, tô alegre com ele. Amém. Obrigado pelo seu amigo, senão você tá alegre com ele. A Bíblia diz que a gente tem que dar suporte um pro outro, querido. Amém. É verdade. Não é que eu tenho que puxar o tapete, você puxar o tapete de ninguém, não, querido. Quem faz isso é porque não crê em Jesus. Olha só outro texto, Atos 4:32. Olha esse texto para você ver o que é importante a palavra crer, como ela é mal interpretada nos nossos dias, como ela é desobedecida. Da multidão do quê? Dos quê? Criam. Dos quê? Criam. Era um só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Por quê, querido? Porque para fazer a parte B do versículo, tem que ter a parte A do versículo. Tem que crer de coração. Não é superficialmente. Querido, está na hora de nós mudarmos a história da igreja da cidade de Ulster. Amém. Está na hora de nós fazermos algo novo nessa cidade. De sermos a igreja diferente, não para pensarmos que somos melhores que os outros, não, mas para vivermos a palavra de Deus, porque os simples ouvidores da palavra não são justificados diante de Deus. Os simples ouvintes não vão entrar no reino dos céus, mas aqueles que praticam a palavra. Sexto benefício: não somos confundidos. Isaías capítulo 28, versículo 16. Muita gente na nossa geração está confundida, está totalmente perturbada por ouvir espíritos enganadores e demônios, espíritos de demônios. Paulo já falava em ensinos de demônios. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Quem está dizendo? Dois pontos. Eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, uma pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que nele crê não será confundido. Essa é a melhor tradução para esse texto aqui. Aquele que nele crê, checa na tua Bíblia, não será confundido, ou não vai se apressar para fazer a coisa errada, para fazer aquilo que não deve, para falar o que não deve, para pensar o que não deve. Mas aquele que confia em Deus, ele vai permanecer fiel.
Romanos 8:11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Está falando desse texto. Coloque Romanos 8:11, por favor, querido. Olha só o que diz o texto. Está escrito, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será... Deixa eu ver aqui. 10, versículo 11. Eu falei 8, é o outro texto. 10, 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Olha só. Porque essa escritura está falando de Isaías, que você acabou de ler agora. É um referencial dela. Porque a escritura diz, que escritura? A que você leu agora mesmo. Ninguém que nele crê será o quê? Envergonhado. Envergonhado é sinônimo. Fala para o teu irmão assim. Se você não quiser ser confundido, crê nele. De todo o seu coração. Amém, querido? Amém. Pedro também fala isso. Pedro diz assim, por isso também na escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal, falando de Isaías 28. Pedra de esquina, pedra principal, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2,6 está falando de Jesus, porque Jesus é a rocha eterna, Jesus é a pedra da esquina, Jesus é a pedra que tem que ser o alicerce da tua vida, querido. Você não pode estar alicerçando a tua vida na sua xologia, no seu sentimentalismo, nos teus achismos. Ou é Jesus, ou estamos andando por caminhos perigosos. 7º e último benefício de crer em Jesus. Falamos. Quando você crê em Jesus, querido, você quer fazer uma retrospectiva da tua vida? Se você de fato crê em Jesus, se você de fato está em Jesus, comece a partir de hoje a se policiar no trânsito. Comece hoje a se policiar no teu trabalho. Porque da abundância do coração a boca fala. Eu conheço uma história. Escuta essa aqui, Robson. O menino estava 5 anos trabalhando com outro, na mesa do lado. Aí o rapaz, que era perdido, pervertido da night, convidaram ele para ir numa igreja. Aí foi para uma igreja evangélica, pregar a palavra, ministrar a palavra. Aquele rapaz aceitou o Senhor, sua vida foi transformada. Na segunda-feira, ele abriu a porta do trabalho, com um sorriso até da lacinho, chegou para todos os seus colegas de trabalho. Ontem eu tive a melhor noite da minha vida. Ontem eu tive o melhor lugar que eu fui na minha vida. Aí pensaram, você foi aonde? Você foi naquele lugar? Não, não fui naquele lugar não. Onde é que você foi? Você foi passear no parque? Você foi na Disney? Você foi na Disneylândia? Você foi lá no... Não, também eu fui lá no... Não. E aonde você foi então? Eu fui na igreja. Entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Aceitei a Cristo como meu Salvador. Amém. O rapaz está do lado e fala assim, rapaz, eu sou crente também. Falei, rapaz, tem 5 anos que eu trabalho do seu lado. Tem 5 anos que eu almoço do seu lado. Tem 5 anos que eu saio com você à noite. E você nunca me falou de Jesus. Que tipo de crente você é, querido? Porque da abundância do coração a boca fala. É um rio que flui, que jorra para a vida eterna. Não tem como a gente mascarar. A gente pode colocar roupa de crente, vestido de crente, maquiagem de crente, bolsa de crente, sapato de crente. Mas isso não é suficiente para você ir para o céu, querido. A única coisa que vai fazer você ir para o céu é se você crer de fato, de verdade, e obedece a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso...
Vamos ler junto? Cri, por isso falei. Também nós temos, por isso também falamos. Fala assim, sabe por que eu falo? Porque eu crio primeiro. Paulo, na verdade, estava se referindo ao Salmo 116, versículo 10. Cri, por isso falei. A Bíblia diz que em Provérbios, quão bem-aventurados são os pés que anunciam as boas novas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu quero lançar sobre a tua vida uma palavra profética sobre a sua vida. Se você quiser receber, fique assim com as suas mãos e diga amém no final dessa palavra. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A palavra de Deus diz que quando alguém converte um pecador, cobre uma multidão de pecados. E eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida. Que você será, que você não só será, você é um promotor de festa nos céus, nos céus, nos céus, nos céus. Vão chegar para você no céu e dizer: foi aquele folheto que você me entregou, foi aquela palavra que você me deu na padaria, foi aquele telefonema que você me deu, foi aquele text message que você mandou para mim, foi aquele WhatsApp que você mandou para mim. Eu criei, por isso eu estou aqui, por sua causa. Amém. Diga amém, querido. E eu quero terminar com essa palavra. Nós temos 7 benefícios de crer em Jesus. E eu quero falar para você do perigo de não se crer em Jesus devidamente. Ou seja, de não obedecer a Jesus, de não confiar nele, de não ser leal a ele, de não se comprometer a ele, de não ter fé nele, de não ter confiança nele, de não considerar nele, de não acreditar nele, de não firmar-se nele, de não ser verdadeiro nele, de não ficar firme nele, de não ter convicção nele. Eu quero falar desse perigo de não se crer em Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Eu termino com esses 2 versículos e Judas versículo 5. Lucas 8, versículo 11. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Olha para mim, querido. Um dia Deus me deu uma triste revelação, Robson. Triste. Muito triste, meu irmão. Essa parábola fala de 4 tipos de pessoas, irmão João. Mas os nossos dias são tão maus que está havendo quinto tipo de pessoa no nosso meio. Jesus fala da parábola do semeador. E a primeira pessoa que a mesma semente cai num coração à beira do caminho. Vem o diabo e rouba a palavra, irmão João, para que ele não se salve. A segunda pessoa é aquela que caiu entre as pedras. As perseguições por causa de Jesus sufocam a palavra e essa pessoa também não é salva. A terceira pessoa é aquela que os cuidados desta vida, as riquezas, os encantos da América sufocam a palavra. E ela também não pode ser salva, Robson. E o quarto tipo de pessoa é aquele que o seu coração obediente ouve a palavra de Deus e retém no seu coração, e essa é salva. Pastor, o texto não fala de 5, da quinta. Qual é a quinta? É aquelas que o diabo nem tem o trabalho de roubar, porque a palavra não entra. Tampa o ouvido, não escuta a voz de Deus.
também não pode ser salva. Veja o que diz. Pois esta parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra de Deus. Mas logo vem Satanás, a antiga serpente, o dragão, o príncipe desse mundo, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Logo vem o diabo e rouba-lhe a palavra do coração, para que não suceda fala comigo, o quê? Crendo, sejam salvos. Você está entendendo, querido, o perigo de não se crer corretamente? Para que crendo não sejam salvos, para que não obedecendo não sejam salvos, para que não sendo fiéis não sejam salvos, para que não sendo leais não sejam salvos. Porque o diabo vem e rouba. Olha Judas, versículo 5. A última carta antes de Apocalipse, da revelação final. Escuta bem, querido. Judas, versículo 5. Escuta bem. O meio-irmão de Jesus, nascido de José e de Maria, ele escreveu uma das cartas mais poderosas e sérias da Bíblia Sagrada. E ele fala para a igreja a seguinte palavra. Olha, gente, eu quero lembrar vocês, se bem que já de uma vez para sempre soubesses tudo isso, ele está relembrando eles, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, Deus, não foi o diabo, Deus os destruiu. Depois, os que não creram. Hello? Sabe quantas pessoas nós estamos falando aqui, gente? Por baixo. 6 milhões de homens, fora crianças e mulheres, segundo alguns estudiosos. Quem destruiu? Porque, irmãos, você está entendendo o perigo de não se crer em Deus? Você está entendendo que igreja é muito mais sério? Não é uma opção. Eu estou sentindo vontade, hoje eu vou na igreja. Você pode até vir à igreja e não ser a igreja, querido. Nunca ter sido a igreja. Porque nós só somos a igreja quando cremos de verdade em Deus. Quando entendemos que é do jeito dele, da maneira dele, não é do meu jeito, nem do seu jeito, não é no meu achismo, nem sua axiologia, é do jeito dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fica de pé, querido. Fica de pé, eu quero orar com você. Você escutou os 7 benefícios de se crer em Jesus e 2 perigos de não se crer em Jesus da maneira correta. Eu não sei como você entrou aqui, Deus sabe como você entrou. Talvez você entrou aqui arrastado, você entrou aqui forçado, tua esposa te trouxe, teu marido te trouxe, talvez as circunstâncias te trouxe. Eu quero dizer uma coisa para você, não foi a circunstância que te trouxe, não foi o teu marido que te trouxe, não foi a tua mulher que te trouxe, não foi o teu amigo que te trouxe. Quem te trouxe aqui esta noite foi o Deus dos céus e da terra, que ama a tua vida e que hoje entregou uma palavra revelada, rema, para a tua vida, que nem o diabo, nem as circunstâncias e as perseguições da vida, nem as riquezas dessa vida e os cuidados dela vão poder roubar essa palavra do seu coração. Coloque a mão no seu coração, diga assim: Deus, blinda o meu coração, que nem o diabo, nem as perseguições desta vida,
nem as riquezas desta vida venham tirar esta palavra, arrancar esta palavra do meu coração, mas que ela tenha caído numa terra boa, num coração obediente, num coração fiel a Ti, para que naquele dia eu não me envergonhe de ter andado em vão. Sai do seu lugar, você que vai ser a assim do céu. Enquanto isso, nós vamos cantar essa música. Deus sangue. Coloque no telão, por favor, Alex. Deus está neste lugar. Oh, eu creio que Ele está aqui.